boa tarde. Ah, olha, tem o negócio ali, né? Guardar o telefone. Começa direto, alguém me pode lá. Vai que é sua, Tafarel. O tempo é seu, o tempo é seu. Vai que é sua. Olá, boa tarde, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Quando eu cheguei ali fora, eu falei, gente, estão dando alguma coisa ali, né? Um mar de gente. Então, assim, muito obrigada, muito honrada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada, Colgate, pelo convite. Vamos conversar sobre recessões gengivais, né? Por que falar de recessão gengival? Por que insistir nesse tema? Porque as recessões, elas são muito prevalentes. E a gente precisa de previsibilidade nos nossos tratamentos. Eu trabalho no meu consultório e eu preciso dos meus resultados. Eu preciso de bons resultados. É isso que vai garantir que o paciente volte. É isso que vai garantir com que eu trabalhe com excelência. Então, em tudo que a gente faz, não só na periodontia, e eu sou periodontista, não só nessa especialidade, mas em toda a odontologia, a gente precisa, para trabalhar e entregar o melhor, e eu sempre falo para trabalhar com excelência, a gente precisa trabalhar com previsibilidade. E as recessões... Vocês estão me ouvindo? Show. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar o braço, tá bom? E aí a gente conversa. Você já tem dúvida, não está me ouvindo? Eu vou falar mais alto, melhora? Ui, vou ter que gritar aqui hoje, então vamos embora. Então, para a gente falar de recessões gengivais, a gente vai falar, sabe por quê? Porque elas são muito prevalentes. Cerca de 85% da população hoje tem pelo menos uma recessão gengival em boca. Ah, mas o que tem? Eu tenho, não faço nada com ela, não trato, está errado. Sabe por quê? Porque as recessões gengivais, elas aumentam ao longo do tempo. Quando eu estava na faculdade, eu tenho 26 anos de formada. Quando eu estava na faculdade, o tratamento das recessões gengivais era acompanhar se elas estavam aumentando ou não, ou seja, não fazer nada, ou a gente restaurava essas superfícies radiculares com resina ou com ionômero de vidro. Mas esse não é o tratamento correto. Recessões gengivais, raízes expostas, devem ser tratadas com cirurgia plástica periodontal de recobrimento radicular. E, na grande maioria das vezes, com a utilização de enxerto de tecido conjuntivo. Porque isso aumenta a nossa previsibilidade dos nossos resultados. Mas será que todas as recessões podem ser recobertas? Como é que isso funciona? E é isso que a gente vai ver aqui ao longo dos próximos 40 minutos juntos. E, para começar, eu trago para vocês aqui o meu checklist. Eu chamo de checklist do recobrimento radicular, que eu e o professor Sérgio Kahn desenhamos e escrevemos nesse livro aqui, que se chama Recobrimento Radicular, Desafiando Conceitos. Por que esse checklist foi criado? Porque a gente ouvia sempre as mesmas perguntas quando a gente ia fazer os cursos. Melhorou o som? Estão me ouvindo? Vou sair rouca por sua causa, tá? A gente sempre ouvia as mesmas perguntas. Essa recessão eu posso recobrir? Que técnica eu uso aqui? E aí a gente resolveu montar esse checklist para ajudar os nossos colegas a escolherem a melhor técnica, a entender aonde eles estavam atuando. Então, a gente tem 7 pontos, ou 7 características das recessões gengivais que devem ser analisadas para a gente entender se a gente vai ter bom
resultado ou não, se vale a pena ou não recobrir aquela recessão gengival. E a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas delas, porque eu não vou conseguir passar todas aqui. Então, a gente vai conversar sobre as mais importantes, as que podem realmente fazer diferença aí no dia a dia de vocês. E aqui a gente tem várias recessões gengivais. É isso que a gente encontra no nosso dia a dia. Se a gente olhar direitinho todos os nossos pacientes, se a gente tiver esse olhar, a gente vai ver isso daqui todos os dias. E será que eu tratar... Deixa eu ver se vai funcionar. Acho que não. Será que eu tratar essa recessão aqui é igual àquela lá de cima? Será que os resultados são os mesmos? Será que eu tenho bons resultados? Será que eu posso indicar um recobrimento radicular? Então, o primeiro ponto do checklist que a gente vai estudar juntos, que a gente vai aprender aqui, ou que a gente vai relembrar, é a classificação das recessões. Existem várias classificações das recessões na literatura, e eu vou trazer aqui as duas principais. A que a gente usava até 2018 e a nova. Miller, em 1985, fez a primeira classificação das recessões gengivais e classificou em 4 tipos diferentes, classe 1, 2, 3 e 4. E o Cairo, em 2018, fez uma pequena mudança nessas recessões e classificou em RT1, RT2, RT3, que são essas aqui, ó. Essa é a classificação de Miller. Miller criou essa classificação e ela dá para a gente uma noção muito boa do que é possível alcançar com a cirurgia plástica periodontal. Então, se a gente olhar essas primeiras recessões aqui, ó, desse lado, o que elas têm em comum? Elas não têm perda de papila. A papila, ela preenche todo o espaço interproximal, ó. Certo? Eu não tenho black space, ou aquele buraco negro que o paciente reclama bastante para a gente. E a classe 3 e a classe 4, não, eu já tenho uma perda de inserção ou uma perda óssea interproximal. Qual é a diferença entre essas duas aqui, ó? Que eu tenho a papila íntegra. A diferença entre a classe 1 e a 2 é o tamanho da recessão. Na classe 1, a recessão ela não alcança a linha mucogengival. Então, eu tenho aqui, ó, apical a essa recessão, uma faixa ainda de gengiva inserida ou queratinizada, que é super importante para os meus reposicionamentos coronários do retalho. Na classe 2, eu já não tenho. Então, trabalhar com reposicionamento coronário nesses casos talvez seja um desafio maior, mas eu tenho gengiva inserida nas laterais, ó. Então, talvez, em recessões como essa, eu possa usar outra técnica, como reposicionamento lateral do retalho. Na classe 3 e na classe 4, eu já falei que a gente tem perda óssea interproximal. E qual é a diferença entre essas duas? É a quantidade de perda. Nessa daqui, eu tenho perda parcial dessa papila. Eu não perdi a papila inteira, embora eu tenha uma perda de inserção. Essa perda, ela não acompanha o limite apical da minha recessão. Ela ainda tem um posicionamento coronário em relação ao ápice da recessão, a porção mais apical dessa recessão. Então, eu ainda tenho osso interproximal. Aqui não, olha só, a perda ela é tão grande, é tão intensa, que ela acompanha o limite da minha recessão. E isso é importante porque a gente vai entender o prognóstico de cobertura radicular. Até 2011, que foi quando o Cairo escreveu esse artigo mudando a classificação, a gente usava a classificação de Miller.
E hoje a gente usa essa classificação aqui, desde 2018, que foi quando a Academia Americana e a Federação Europeia de Periodontia adotaram essa classificação nova. Então, hoje, se vocês forem ler algum trabalho científico, é essa classificação que vocês vão ter lá. Mas o que eu fiz? Eu coloquei as mesmas fotografias, os mesmos casos, para ficar mais fácil de entender. A RT1 do Cairo, ele dividiu não em 4 tipos, agora em 3 tipos, certo? A RT1, que é o primeiro tipo do Cairo, ele juntou as classes 1 e 2 de Miller. Então, ele pegou todas as recessões sem perda de inserção interproximal e colocou tudo dentro do mesmo saco, na RT1, independente do tamanho da recessão, certo? Eu posso ter uma recessão bem rasa ou uma bem profunda. Se eu não tiver perda de papila, eu tenho uma RT1. Na RT2, eu já tenho uma perda de inserção interproximal. E essa perda de inserção interproximal, ela é o Miller classe 3, lá que eu tenho essa perda parcial. E o Cairo descreve isso da seguinte forma. Ele pede para a gente medir a distância entre a JCE, que está exposta aqui, interproximal, até o fundo do sulco. Então, a gente vai precisar da sonda periodontal. A gente vai medir essa distância. E essa distância, que é a perda de inserção, a gente tem que ser menor do que a altura da minha recessão, do que o tamanho da minha recessão. Então, eu tenho menos perda interproximal do que eu já perdi de inserção na vestibular. O que é o contrário da classe do RT2, onde a minha perda de inserção interproximal ela é maior do que a perda na vestibular, do que a minha recessão na vestibular. Alexandra, eu tenho que decorar isso. Eu acho que isso não é difícil da gente entender, principalmente se a gente quiser fazer um prognóstico do tratamento disso. E qual é esse prognóstico? Eu estou olhando para cá e tem tudo aqui, gente. A tecnologia é incrível e eu não estou aproveitando isso, Thiago. Entendeu? Eu preciso ter mais, né? Então, tem aqui, ó, RT1, RT2 e RT3. Olha que incrível. RT1, sem perda de inserção interproximal, eu consigo 100% de cobertura radicular. Então, às vezes, a gente se impressiona com o tamanho da recessão. E o tamanho, hoje, por conta das nossas técnicas cirúrgicas, por toda a literatura, por tudo que a gente já estudou, ela não importa. Não importa o tamanho da recessão. Se eu não tiver perda de inserção interproximal dos dois lados, na mesial e na distal, eu alcanço 100% de cobertura radicular. Pode ser que eu consiga isso com uma cirurgia. Pode ser que outro profissional consiga com 2 ou outro com 3, não importa. A possibilidade aqui é de 100%. Então, você pode chegar para o seu paciente com toda a certeza do mundo e falar, olha, essa sua recessão que não tem perda, você vai conseguir, a gente consegue aqui 100% de cobertura radicular. O que não acontece na RT2, que é quando eu tenho perda de inserção interproximal. E quando essa perda ela é menor do que o tamanho da minha recessão, a cobertura aqui é parcial. Aí, eu já não consigo cobertura total. Então, olhou o paciente, tem um black spacezinho pequeno, eu tenho perda. Não garantam cobertura total. Não é possível a cobertura total. E na RT3, onde eu tenho muita perda de inserção interproximal, né, a previsão ela não existe. Normalmente, a gente precisa aqui de um tratamento até multidisciplinar. Posso precisar da orto para fazer um tratamento nessa região, posicionar melhor essas superfícies, esses elementos dentários. Eu posso precisar de trabalhos restauradores ou protéticos para delimitar um novo ponto de contato, mas isso é assunto para uma outra aula. Mas, muitas vezes, aqui, só com mais de uma especialidade tratando. A periodontia sozinha não faz milagre. Então, aqui, ó,
o que seria cobertura parcial? Ah, olha, esse dente aqui, ele tem cobertura parcial, porque eu tenho perda de inserção aqui e perda de inserção aqui. Tá bom, mas cobertura parcial quanto? Eu vou cobrir só até aqui, só até aqui, só até aqui, só... Quanto que vai ser isso? E aí veio um ser de outro mundo, chamado professor Giovanni Zucchelli. Ele é italiano e ele é um cientista, um estudioso maravilhoso. Muito do que a gente faz hoje na cirurgia plástica, a gente deve a ele, inclusive. E ele trouxe esse trabalho em 2006, onde ele mostra qual é o percentual máximo de cobertura radicular nesses casos, onde eu tenho perda de inserção ou perda óssea interproximal. Porque assim a gente tem uma garantia maior com o nosso paciente. Porque você fala, olha, aqui eu vou cobrir parcialmente. Eu, como paciente, não ia querer fazer. Então, como é que a gente faz isso? Isso aqui é fácil, ele é quase que uma conta matemática, vamos dizer assim. Como é que a gente vai fazer essa previsão? A gente vai medir a distância que eu tenho do ponto de contato até a JCE. Então, a JCE está exposta aqui, e ela vem aqui, ó, subindo na interproximal. Aonde eu vejo essa JCE na interproximal, vai ser o meu limite, onde eu vou medir essa distância. Está dando para ver? Isso eu faço com a sonda periodontal. Eu vou pegar essa medida, que vamos dizer, deu 4 milímetros na sonda, e vou passar para a ponta da minha papila, do mesmo lado. Vou lá com a minha sonda e coloco 4 milímetros. Onde terminar essa medida é o meu ponto máximo de cobertura radicular. Então, antes de fazer a cirurgia, eu já sei que eu consigo recobrir até aqui. Só que nesse caso aqui, eu tenho perdas diferentes entre a mesial e a distal. Eu tenho um lado, a mesial, com mais perda do que a distal. Então, eu preciso fazer a mesma coisa na outra interproximal. Então, eu vou medir a distância do ponto de contato até a JCE interproximal. E vou levar essa medida para a ponta da minha papila. E eu tenho um outro posicionamento. Então, o que isso me diz? Que aqui, nesse lado, nessa face, eu vou recobrir até aqui. E aqui, eu vou recobrir até aqui. Que seria mais ou menos isso aqui em verde. Certo? E aí eu fiz essa cirurgia. Alexandra, mas você fez por quê? Você não cobriu tudo? Eu fiz porque essa paciente, ela precisava ganhar gengiva queratinizada aqui também. Então, muitas vezes, o recobrimento total não é o nosso principal objetivo. A gente precisa fazer para também ter saúde para o nosso paciente. E a gente sabe que a gengiva inserida e queratinizada, ela vai fazer com que o paciente consiga ter uma melhor higiene. Então, eu fiz essa cirurgia e olha o resultado. Então, vocês podem usar isso como um método para entender se vai valer ou não a pena o tratamento que vocês estão indicando, inclusive antes de encaminhar para o periodontista que vai fazer, se vocês não fizerem. Porque eu recebi esse caso de um outro profissional. Então, se a gente pensar aqui, o que eu vejo quando eu vejo essa paciente? Eu vejo que o tecido aqui já foi mexido, já tentaram fazer essa cobertura radicular e não foi possível. E aí devem ter pensado, não, vou mandar para a Alexandra, faz um conjuntivinho e vai dar tudo certo. Não tem milagre. Eu preciso fazer a conta que eu acabei de mostrar para vocês. Eu preciso medir. Então, vamos lá. Se eu medir daqui do ponto de contato até a JCE interproximal, eu vou trazer isso para a ponta da papila e vou acabar onde? Não tem previsão. Aqui eu não recubro nada. Eu não preciso submeter o paciente à cirurgia para saber disso. Alguma dúvida? Não?
Então, se a gente sair daqui já com esse pensamento, entendendo o que é possível ou não, eu já acho sensacional. E olha esse caso. Esse caso é uma RT2, que é aquele que a probabilidade é um recobrimento parcial. E aí a gente olha para essa foto aqui, essa cirurgia eu fiz. E fala, Alexandra, você está mentindo, né? Está de brincadeira, você recobriu tudo. Só que essa foto tem 30 dias de pós-operatório. E a gente precisa esperar o tecido cicatrizar, a biologia do tecido. E ele não cicatriza em 7 dias, gente. Não cicatriza em 15 dias. Ele não termina de modificar nem em 60 dias. A gente precisa esperar essa biologia terminar, essa cicatrização terminar. E olha ali onde que acabou. Eu tenho uma cobertura parcial. Então, tomem muito cuidado com o que a gente promete para o paciente, né? A gente precisa ser honesto no nosso tratamento e entregar o melhor que a gente pode. Esse caso aqui é um caso de uma paciente muito querida, uma paciente jovem. Ela morria de medo de perder esse dente. E ela já tinha passado por 2 profissionais que indicaram a extração desse dente e a instalação de implante. E ela estava muito arrasada, ela estava muito triste, porque ela é uma paciente que cuida, ela realmente se cuida. E aí, sabendo o que a gente sabe hoje, do que eu acabei de falar, paciente sentado na cadeira, chega com esse medo todo, a gente faz o quê? A gente dá um sorrisinho, gente. Porque o quê? É certo que a gente vai conseguir 100% de cobertura radicular. E a gente pode falar isso para o paciente e a gente muda a vida do paciente. Ela que chegou achando que ia fazer um implante, ela sai com 100% de cobertura radicular. Então, a gente trata esse elemento dentário, a gente sabe que a gente vai ter bons resultados. Outro ponto fundamental aqui do checklist, eu já vou mostrar o resultado desse caso, mas antes eu queria que a gente observasse outros 2 pontos, que a gente falou da recessão, da classificação, mas a gente tem outros 2 pontos bem importantes a serem avaliados. Fenótipo periodontal, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco mais para vocês, e o posicionamento desse dente no arco. Fenótipo periodontal é o tipo de periodonto desse paciente. Fenótipos mais finos têm maior tendência à formação de recessões gengivais. E fenótipos mais espessos são mais resistentes. Então, muitas vezes, formam mais bolsas periodontais. Dentes fora do arco, ou seja, dentes vestibularizados, pacientes com má oclusão, ou como esses casos aqui, antero-inferiores, dentes com torque por conta de contenção ortodôntica, e eu vou mostrar para vocês já já, também são dentes, são elementos dentários, onde a literatura diz que a gente tem piores chances, menos chances de bons resultados. Esse caso, a paciente usava contenção higiênica. Eu não sei se vocês sabem, mas a contenção higiênica é só do Brasil. Só no Brasil que existe uma contenção criada por brasileiros e só no Brasil tem essa contenção. E essa contenção, a ideia dela é muito boa, mas ela não funciona, né? Ela não funciona porque o paciente acumula biofilme da mesma maneira. E ela ainda, pela quantidade de dobras que esse fio apresenta, normalmente ela é cimentada de forma ativa. E toda contenção ortodôntica, seja ela fixa ou até removível, ela tem que ser inserida de forma passiva. Por quê? Porque se for de forma ativa, ela pode causar um torque num elemento dentário. Então, o que essa contenção aqui fez? Ela empurrou a superfície radicular para vestibular e a coroa para lingual, levando esse elemento dentário para fora do envelope ósseo, levando, então, à recessão gengival. Então, o mau posicionamento dentário também precisa ser avaliado no momento
da consulta inicial, quando a gente vai planejar o nosso caso. E esse é mais um caso com mau posicionamento dentário. E aqui eu tenho uma tomografia. Olha isso aqui, uma tomografia onde a gente mostra o elemento dentário já com a metade da sua extensão vestíbulo-lingual para fora do envelope ósseo. E quando a gente vê esse corte aqui, a gente vê que esse elemento não tem nenhum osso na vestibular. Ele tem uma deiscência óssea que já alcançou o ápice do elemento dentário. Esse caso é o caso dessa minha paciente. Olha a tomografia dela. Aqui. Parece que o dente está colado aqui só, né? Parece que colaram esse dente só ali, naquela superfície óssea. Ela não tem osso nenhum na vestibular. E isso não impede o nosso tratamento. E aí a gente faz cirurgia plástica periodontal com enxerto de tecido conjuntivo para mudança do fenótipo periodontal. E recobrir, não gostou, né, da imagem? Ela está assim para mim, ó. É, a única não dentista está olhando a cirurgia, ela fez uma... Gente, eu vejo tudo daqui, tá? Eu olho para todo mundo, sabe? Ela fez uma cara de eca, muito boa. Tadinha, né, gente? Então, aqui, ó, a gente tem cobertura radicular com enxerto de tecido conjuntivo. Não vou falar de técnicas, existem muitas técnicas. O que eu quero mostrar para vocês é o que a periodontia pode fazer. Pós-operatório imediato, aqui a região do palato, que é a região, na grande maioria das vezes, que a gente escolhe como área doadora desse enxerto de conjuntivo. E o pós-operatório com 6 meses. Sabe o que eu fiz com essa paciente? Eu encaminhei ela de volta para orto. Para quê? O dente não estava fora do envelope ósseo? Então, vamos voltar com o dente, o máximo que a gente puder, para dentro do envelope ósseo, para a gente evitar que essa paciente tenha recidiva. Então, ela fez ortodontia com alinhador. A gente conseguiu, a gente não, o ortodontista conseguiu essa movimentação, incluir... né, entrar um pouco, né, com esse dente não entra muito mais do que isso, mas isso já muda radicalmente o posicionamento da superfície radicular. E a gente tem aí, ó, um acompanhamento de 4 anos de pós-operatório, com tecido saudável, com a margem estável, e com a paciente que, quando ela vai no consultório, agora ela pergunta, eu nem lembro qual é o dente. Esse pesadelo já passou. E aí a gente vem para o outro ponto, que é o fenótipo, porque eu já falei um pouco do fenótipo periodontal aqui, e para quem não sabe o que é fenótipo periodontal, é o tipo de periodonto do paciente. E o fenótipo periodontal dele, o problema que a gente tem na clínica é porque a gente trabalha muito nos fenótipos mais finos. E o que é um fenótipo fino? Para avaliar o fenótipo periodontal, a gente precisa avaliar 3 parâmetros. Então, gente, presta atenção, fenótipo periodontal não é espessura da gengiva. Ah, esse paciente tem a gengiva fina, tem a gengiva espessa, então o fenótipo é fino, o fenótipo é espesso. Não. Espessura gengival é um parâmetro do fenótipo periodontal, só um, mas eu preciso avaliar 3 diferentes. Eu preciso avaliar a espessura gengival, a largura da faixa de gengiva inserida e a espessura óssea. Com todas essas informações, aí sim eu posso classificar se meu paciente é fino, é intermediário ou é espesso. E os fenótipos finos são o nosso grande problema para manipular, para melhores resultados. E as recessões gengivais, que a gente está falando aqui delas, elas acontecem muito mais nos pacientes com fenótipo fino. Só para vocês terem uma ideia, a espessura gengival de um paciente com fenótipo fino vai variar de 0,4 a 0,5 milímetros. É a metade, gente, do primeiro tracinho da sonda periodontal. Essa é a espessura do tecido desses pacientes. E a gente, quando vai fazer uma cirurgia nesses pacientes, a gente ainda divide esse retalho, com menos de 0,5 milímetro, muitas vezes.
Aqui a gente tem algumas características e algumas consequências da nossa manipulação nesses fenótipos diferentes. Então, o periodonto espesso, ele é mais estável, ele é mais resistente ao trauma, à injúria. Eu digo que ele até aguenta um certo desaforo da gente, mas o fenótipo fino, não. Ele é mais friável, mais delicado. A margem gengival é instável durante a cicatrização. Então, no fenótipo fino, não adianta querer correr para moldar, fazer clareamento depois de um aumento de coroa clínica, por exemplo. Tem que esperar, porque a margem vai mudar de posição. No fenótipo espesso, não. A margem vai estar ali, estável. Talvez a gente não precise esperar tanto. Então, a gente precisa entender de fenótipo, porque isso muda a nossa clínica. Enxerto de tecido conjuntivo. Esse é o nosso padrão ouro nos recobrimentos e nos tratamentos das recessões gengivais. E o que ele faz? Por que ele é tão queridinho assim, né? Por que a gente ama tanto o enxerto de tecido conjuntivo? Porque ele modifica o fenótipo do paciente. Então, eu acabei de falar para vocês que o fenótipo mais fino tende às recessões gengivais. Então, quando eu faço uma cirurgia e eu coloco um enxerto de conjuntivo, o que eu estou fazendo é mudando o fenótipo do meu paciente. Eu estou fazendo com que naquela região o paciente deixe de ter um fenótipo fino e passe a ter um fenótipo mais espesso. Porque o enxerto de tecido conjuntivo, ele muda 2 dos parâmetros que eu mostrei para vocês do fenótipo. Ele muda a espessura gengival e ele muda a quantidade ou a largura de faixa de gengiva queratinizada. Então, olha essa recessão. Pela classificação, a gente já sabe, as papilas estão íntegras, então a possibilidade de cobertura perfeita. Então, a gente faz uma cirurgia aqui, a gente não tem a gente não tem dúvida de que a gente vai ter um bom resultado. E o mais interessante aqui é que eu aumento, além de recobrir, eu aumento a faixa de gengiva queratinizada e eu aumento a espessura desse tecido. Isso me garante estabilidade da margem, do posicionamento da margem a longo prazo. A gente tem hoje trabalhos de 25, 30 anos na literatura de acompanhamento desses resultados com boa previsibilidade. E como a gente remove esse enxerto do palato? A gente pode remover esse enxerto de várias formas. A forma que eu mais utilizo é a lâmina dupla, que é esse cabo de bisturi aqui, ó, onde eu encaixo 2 lâminas 15C paralelas entre si. E essas lâminas, esse cabo, faz com que eu consiga remover do palato um enxerto, todo ele na mesma espessura, que é a espessura que a gente usa, de 1 milímetro sobre dentes. Eu não preciso ter enxertos mais largos, mais espessos do que isso. O nome desse cabo é cabo de bisturi de Harris ou cabo de lâmina dupla. Por que eu uso a lâmina dupla? Porque eu tenho melhor pós-operatório, o paciente sente menos dor, muitas vezes o fechamento é quase bordo a bordo ali do palato, então eu tenho menos morbidade nesses casos. Só que quando eu removo esse enxerto, eu preciso tomar cuidado, porque sempre vem uma porção de epitélio que eu preciso descartar. Então, eu tiro o enxerto com o epitélio, e aí eu preciso remover, sacar esse epitélio e descartar esse epitélio, porque eu não quero levar células epiteliais para a minha área receptora, porque isso pode causar alterações estéticas importantes. E aqui é como a gente usa o bisturi de lâmina dupla. Isso aqui é um modelo, é no modelo de hands-on, ó. Eu tenho as 2 lâminas paralelas entre si, e eu tiro como se fosse uma gaveta da minha área doadora, do meu palato. Então, o que vocês estão vendo de rosa é o epitélio, e vocês vão ver que eu vou remover um enxerto com uma porção de conjuntivo, que está em vermelho aqui, nesse modelo. Né? Então, eu tiro, ó, como se fosse uma gavetinha. Ó, esse é o enxerto removido. Agora, eu venho aqui, removo toda essa porção em rosa aqui, que é o meu epitélio, e uso o conjuntivo no meu paciente. Então, é assim que a gente trabalha, de forma bem previsível. E aqui mais um caso.
Um caso e que muitas vezes pode assustar o paciente, assustar outros profissionais, será que é possível ou não, que resultado eu vou conseguir? E hoje vocês já estão carecas de saber que aqui a previsibilidade é muito boa. Então, a gente tem um reposicionamento coronário com enxerto de tecido conjuntivo com 100% de cobertura radicular. Tá? Então, a gente tem acompanhamento de 15, 30 dias, 4 meses e 5 anos de pós-operatório, onde eu consigo fazer com que esse paciente consiga ter saúde, porque olha como é que estava esse tecido aqui. Ele não conseguia higienizar, passar a escova aqui nem pensar. Dói, dá muita sensibilidade. Ali não, ele consegue se manter saudável. E essa paciente aqui, ó, cheia de biofilme, de cálculo, de placa. E ela chegou para mim e falou, eu morro de medo de escovar esse dente. Eu acho que se eu escovar, ele vai cair na minha mão. Eles falam muito isso. O medo de perder o dente é uma queixa assim, muito real para o paciente. E eu falei, amor, olha só, a gente vai conseguir fazer a sua cirurgia. Eu tinha que recobrir o canino e eu tinha que recobrir esse incisivo inferior. Mas assim não dá para fazer, né? Eu preciso de um controle pré-operatório. Então, vou fazer consultas pré-operatórias. Aqui vou precisar fazer... Gente, agora que eu vi. Tudo bem? Tá entendendo? Tá? De futura dentista, gente, será? Então, a gente precisa fazer um controle de placa, um controle de biofilme, antes, pré-operatório, para essa região ficar melhor, esse tecido ficar mais fibroso, o paciente ficar, pelo menos, mais saudável. E aí a gente vai fazer controle mecânico e químico pré-operatório. É super importante esse controle, antes de fazer a cirurgia. Não operem, não façam nenhuma cirurgia sem controle de biofilme pré-operatório, por favor. Então, depois de um primeiro momento de um controle só supra e controle químico, a gente passa dessa situação para essa. Já melhora bastante. O tecido já está diferente e eu tenho uma paciente melhor para ser operada. E aí, o que a gente não via na outra foto, a gente vê agora. Ela tem perda de inserção interproximal. Então, vamos ver o que a gente consegue nesse caso. Muitas vezes o freio, ó, também está direcionado ali à recessão gengival. Essa é a tomografia dela. E eu fiz, vira para lá, eu fiz um retalho aberto aqui, né, uma cirurgia mais invasiva, né, foi uma outra escolha. Abri bem esse retalho, eu queria trazer ele bem coronário. Fiz uma biomodificação dessa superfície radicular com EDTA 24% para remover camada de smear layer, expor matriz colágena, antes da utilização desse agente biológico que se chama Endogain, ou matriz derivada de esmalte, que a gente usa para melhorar as chances de regeneração periodontal, principalmente. Por cima desse Endogain, eu venho e coloco o meu enxerto de tecido conjuntivo. E coloco o retalho reposicionado depois de suturo, né? A gente tem que suturar o enxerto nessa posição e depois a gente reposiciona coronariamente esse retalho. E esse é o pós-operatório imediato. Nesse momento que a paciente vai para casa, ela não pode fazer controle mecânico, só químico. Então, ela vai ficar fazendo controle químico com clorexidina, 0,12%, Periogard, durante 15 dias. Não tem jeito. E essa paciente morava longe de mim, morava em outra cidade. Quando ela voltou, eu tirei a sutura e ela estava assim. Esse não é um pós-operatório comum, esse tecido inflamado. E aí eu fui tentar entender o que tinha acontecido. Ela não fez nada, nem o controle mecânico e nem o químico. Ela tinha tanto medo de perder a cirurgia que ela também não fez. Então, eu falei para ela, agora você vai fazer. Agora você vai fazer e você vai voltar para mim daqui a uns 2, 3 meses para eu ver como que você vai ficar. Mas a gente precisa controlar esse biofilme. E aí ela voltou para mim assim. Então, olha como o controle é importante do biofilme.
né? Então, ela cicatrizou assim, a gente tem uma cobertura parcial, certo? A gente tem cobertura total no canino, parcial no incisivo. E eu tenho uma gengiva inserida aqui, ó, um ganho de gengiva inserida que vai fazer com que ela se mantenha saudável. Isso é muito importante. Depois eu até fiz outra cirurgia nela, que como ela teve esse contratempo de não fazer o controle químico, eu acho que eu perdi um pouco do resultado, então eu fiz mais um procedimento só nesse elemento, para a gente terminar, então, com esse resultado. Tá? Então, eu queria trazer para vocês o que a periodontia consegue fazer para que vocês entendam, né, o que a cirurgia plástica pode. Tchan, 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 parada. Tchan, mentira. É porque eu vou ter que pular um casinho, gente. Que já zero, tempo esgotado. Daqui a pouco falam, sai, sai, eu vou passar uma vergonha aqui. Então, eu queria trazer para vocês agora algumas mensagens para a gente terminar. Importantes. Não, é depois disso. Depois. Depois. Pode ir. Aí, isso aí, tá ótimo. Queria trazer algumas mensagens para a gente terminar a nossa apresentação de hoje, para vocês não esquecerem. O enxerto de tecido conjuntivo autógeno continua sendo o nosso padrão ouro nos recobrimentos radiculares. O diagnóstico correto, que foi o que a gente começou a entender aqui, é essencial para o planejamento adequado. O conhecimento das técnicas é importante, mas entender também a biologia tecidual, principalmente durante a cicatrização, é fundamental em cada fenótipo periodontal. As cirurgias plásticas periodontais exigem treinamento contínuo. A curva de aprendizagem é longa. E hoje não precisamos tratar somente as sequelas periodontais, ou seja, as recessões. A gente pode também modificar, a gente pode tentar modificar o fenótipo do paciente antes que ele apresente as recessões gengivais. Bom, antes de terminar, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigada por essa tarde. Eu não sei se alguém tem dúvida, mas meus contatos estão aqui, se vocês precisarem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, viu? Muito obrigada a todos e bom congresso para vocês. Pessoal, não se levantem ainda para a entrega dos brindes. A partir da primeira fileira do lado esquerdo, já podem levar